Olá, bem-vindo ao canal Desculpa Projetos Especiais. E no vlog de hoje, pessoal, primeiro rolê com duplo corpo de borboleta indo para o trabalho. Então tô indo para o trabalho com focão com 2 corpos de borboleta. Você que tá chegando agora, a gente faz conteúdo aí de high performance, manutenção preventiva, corretiva, dicas técnicas sobre o ramo automotivo, né? Então, se você gosta desse conteúdo, já se considera se inscrever no canal. E a gente tem algumas playlists falando sobre preparação aspirada de motor 2.0 16 válvula Duratec. Então a gente tem um projeto aí que ele iniciou ali com pequenos upgrades, e esse upgrade foi crescendo e esse projeto foi tomando forma até que a gente instalou aí escapamento 421, corpo de borboleta maior, remap personalizado, coletor de admissão do Fusion 2.5, né? Então, se você gosta desse conteúdo, se é um conteúdo que te ajuda aí, se considera se inscrever no canal, ok? E aí esse projeto tomou forma. O novo Ford Mustang, ele tem um motor V8 Coyote com 2 corpos de borboletas, ou seja, duplo corpo de borboleta. E vendo esse projeto, a gente teve a ideia de replicar essa ideia aí pro motor 2.0 16 válvula Duratec, né? E nós imprimimos esse coletor em impressora 3D. Tivemos bastantes desafios, mas aí conseguimos analisar, estudar, entrar em contato com algumas empresas e conseguimos aí um filamento de engenharia que resolvesse o problema. E aí a gente imprimimos novamente com esse filamento de engenharia. Já fizemos bastantes testes na rua, carro ligado na marcha lenta, capô fechado, trânsito, e o carro surtiu um efeito bem legal, né? Agora é a primeira vez que estamos indo pro serviço. Então vamos ver como que ele vai se comportar aí no dia a dia, né? Uso urbano, trânsito, rodovia. Então vamos ver aí o comportamento do carro. Por enquanto, até agora, tudo perfeito, sem nenhuma novidade. E aí tô lendo os parâmetros aqui para me ver o que acontece com o motor, né? Aí eu vou pôr para gravar aqui. Para gravar os registros, eu ponho para gravar os registros e depois eu envio por e-mail, monto uma planilha e eu consigo fazer uma análise desses dados. E aí eu consigo ver correção a curto prazo, longo prazo, como que a sonda está trabalhando, carga do motor, posição de borboleta, pressão do coletor, né? Então tem bastante parâmetro que conseguimos aí analisar. E aí, como eu estava falando, após a impressão desse novo coletor de admissão para 2 corpos de borboleta, nós fizemos a instalação no carro. Estamos aí nos testes, já fizemos alguns ajustes nos mapas dos parâmetros do motor para ajustar essa nova entrada de ar, porque o carro não entende que você colocou 2 corpos de borboleta. Ele entende que tem um volume de ar maior, que nem às vezes o volume de ar que eu tinha, vamos dizer assim, 50, 60% de borboleta, é o que eu tô tendo agora com 15%, 20% de borboleta, ou até menos, entendeu? Então às vezes com menos posição de borboleta eu tenho esse volume de ar. Então a gente já sabe, né? Quanto perfeito. E aí, após esse projeto, a gente analisar se teve ganhos de potência, se realmente foi bom pôr 2 corpos de borboleta, se ficou muito grande, se ficou pequeno, né? Tudo é análise, né, time? É o que eu falo pra vocês, tudo é análise, né?
vem aqui achar uma coisa, fazer um comentário não construtivo, não vai ajudar ninguém. Então, peço pra você aí, deixa um comentário construtivo bem legal aí. Vamos fazer nosso time crescer, né? Todos têm a ganhar aí com a evolução, com análise, com estudos, né? Então, um estudo colocando, vendo o comportamento do motor, o que acontece com o motor, se haverá ganhos, perdas, ok? E aí, nosso projeto, a gente só melhora o projeto depois. Depois eu vejo o projeto, não ficou viável, a gente tira, não tem problema. A gente tira, volta pro coletor do Fusion. Eu tenho outros testes para fazer com o coletor do Fusion 2.3. Eu já instalei o coletor do Fusion 2.3 aqui, mas eu tenho vontade de colocar novamente, fazer outros testes que eu tenho em mente. Então, bola para frente. Então a gente está em constante evolução do projeto, constante análise, estudos. Estamos aí preparando para também fazer uma análise e testes de relação de marcha, né? Fazer um escalonamento dessa transmissão, né? Uma transmissão com um carro aspirado mesmo, mais esportivo, né? Então estamos também trabalhando nisso aí, pessoal. Então vai vir bastante conteúdo legal. Então considere aí acompanhar, deixar um comentário bem legal, ok? Comportamento até agora tranquilo. Coisa que eu vejo aqui que nessa parte de baixo a mistura ainda está muito rica, mas aí eu tenho que ver a temperatura no motor, porque quando ele está na fase de aquecimento ele enriquece a mistura, né? Então pode ser a fase de aquecimento do motor, ver que o motor ele chega numa determinada temperatura, ó. Quando você dá partida, a rotação do motor sobe, né? Ele fica com a rotação ali assim, acima de 1000 RPMs, rotação por minuto. E aí o carro ele fica nessa fase de aquecimento, a sonda ainda está travada, aí ele enriquece a mistura. E depois, quando o carro aquece, ele volta a rotação do motor para os parâmetros normais de marcha lenta. A sonda começa a trabalhar em looping fechado, ou seja, a malha fechada começa a chavear, tentando corrigir a mistura ar-combustível, né? E aí a gente tem uma mistura mais perto do ideal. Então pode ser que aqui, né, tá marcando aqui na temperatura do painel 14 graus, né? A sensação é sempre menor. Outra coisa que eu preciso fazer partida frio. Não coloquei a partida fria ainda, tô estudando o que eu vou fazer. Sim, o visual ficou bonito, né? Vou falar pra vocês, achei que ficou muito bonito o visual do carro. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. Caminhão aí para não atrapalhar essa gravação aqui.
negócio de alta. Negócio. Ó, liguei o piloto automático. Tô no limite da rodovia. Agora dirigibilidade do carro tranquila. Esse barulho das TBI acelerando, rapaz, vocês não têm ideia. Que lindo o barulho das TBI. Não sei se no vídeo dá pra sair, mas meu, que barulho louco, velho. As TBI faz, velho. Percebi que a baixa tá rica, mas a alta do carro tá numa mistura que dá até para enriquecer um pouco mais a alta do carro. Mas a parte de baixo e média vai ter que dar uma mexida aí. Tá um pouquinho gordo. E aí isso pode atrapalhar aí no desenvolvimento do carro. Ele tá dando 75 de lambda, triscando o pé. Isso aí é mistura de carro turbo, pé lá embaixo, metendo o motor. Sei que agora com o uso dos dois corpos de borboleta, mais do que nunca a gente precise de um câmbio bem escalonado, né? Que vai ficar um carro mais de alto, então você precisa de uma relação de marcha que quando você troca ele não cai abaixo da faixa de torque do carro, né? Senão você mata o carro. O carro vai ter puta de uma aceleração de alta, quando você troca a marcha cai lá embaixo e mata o motor. Então pode ser também que mais do que nunca a gente precise de uma relação de marcha bem escalonada, né? Para evitar esses buracos aí. Tô mais conservador, né, pessoal? Primeiro dia indo pro trabalho, sentir o comportamento do carro, tudo, né? Então tô mais conservador nessa parte. Também esse aqui é o primeiro rolê depois que eu coloquei as molas esportivas. Essas molas, ela promete reduzir 50% da altura do carro em relação à altura original. Então ela não abaixa tanto o carro a ponto de você ver o paralama cobrir o pneu ali. É um pouco mais conservador, mas eu já achei que é suficiente para deixar o carro num setup bem bonito. Então ficou um setup bem bonito. Então achei bem legal. Então depois eu vou até mostrar pra vocês como ficou a altura, ficou bem legal. E pode ser que
Também andando agora ele deu uma sentada e abaixa até um pouquinho mais do que eu já tinha visto, porque eu dei uma volta bem pequena. Eu não achei que perdeu o conforto, o carro ficou pulando, ficou batendo, não. Achei que ficou numa situação bem aceitável. Ainda não peguei uma rua de paralelepípedo ou esburacada para sentir, mas assim, o trajeto normal até agora que eu fiz tá tranquilo. Comportamento até agora do carro muito bom. Depois analisar os dados, ver se precisa fazer um novo remap, um novo ajuste, né? Por enquanto tranquilo. Ver que funcionamento do carro, ar-condicionado, piloto automático, né? Tudo trabalhando aí dentro dos conformes. Meu, ultrapassagem do carro, meu, dei terceira, dei motor, você vê a ultrapassagem que o carro respondeu prontamente, meu, perfeito, perfeito, perfeito. Agora pegando mais o trecho urbano, né, pra gente sentir. Rodovia ficou tranquilo, não acelerei até o final, né? O corte de giro desse carro tá 700. Você vê que eu não acelerei até 700, né? Fui bem conservador, mas deu pra sentir que na hora que dá motor esse negócio aqui de alta vai ficar bruto, né? Vamos ver. Tá bem gorda essa fase de baixo aqui. Eu vou ter que dar uma mexida, ver que carga que tá o motor, pressão de coletor, posição de borboleta, porque deixar ele mais lisinho assim e enriquecer mais a alta do carro. Mas as ITBs, se a gente pode chamar assim de alta, ficou muito bonito. Nossa, o barulho é... Não sei se no vídeo vai dar pra passar isso, né? Tô com os vídeos fechados, mas, meu, de alta você vê o barulho do ar entrando, ficou bonito. As cornetas também ajudam, né? Com esse barulho, né? Vamos ver se esse composto que eu usei na corneta vai aguentar a temperatura também. Eu não usei o mesmo filamento que eu usei no coletor. Como eu tive que ir fazendo várias modificações e é um filamento caro, né? Não é legal gastar esse tipo de filamento, né, velho? Vou pegar meu cantinho aqui e de boa agora esse trecho urbano, né, pessoal? Esse trecho urbano é um pouco mais ruim, então é bom ir de boa ali, né, com cautela.
Vou parar a gravação aqui. Ver a temperatura do motor, porque às vezes são 53 graus. Você vê que pega o ar frontal, o carro não esquenta. Outro ponto, aqui a gente faz a configuração de temperatura real e temperatura simulada. Eu voltei para a temperatura simulada que eu queria fazer um teste. Então essa semana eu fui lá e mudei, né, para temperatura simulada, porque eu tava com a desconfiança que quando eu colocava a temperatura real, ele só abria borboleta. Ele só abria borboleta quando o carro esquentava, né? Pus uma câmera ali e vejo que carro frio ele não deixa abrir a borboleta, só depois que o carro tem uma temperatura de trabalho. E aí eu desconfiando disso, falei, vou passar para temperatura simulada para ver. E aí eu pus temperatura simulada, não mudou nada. Ou seja, quando você altera esse parâmetro de simulada ou real, ele só altera a estratégia do ponteiro, né? Você vê que a temperatura do motor, independente do que você muda, ele permanece a mesma. Então, você vê que dia frio, ar frontal, esse carro gela mesmo, né? Ele não esquenta. Até uma vez um inscrito falou, pô, você tá andando sem termostática quando eu pus temperatura real. Não, que realmente o carro, quando pega ar frontal e tá um dia gelado, ele demora a esquentar, time. Em compensação, no calor, vou te falar um negócio. O carro esquenta muito. Então depois que eu já fiz esse teste, eu vou passar para temperatura real, que eu acho melhor você trabalhar com o ponteiro com temperatura real, você saber o que está acontecendo. Apesar de eu ter o parâmetro aqui na multimídia, no celular, né, de forma digital, nada como ter trabalhando também no relógio analógico do painel de instrumentos, né? Então, time, pequeno conteúdo aí mostrando meu primeiro dia de trabalho com o Focus projeto Dark Horse com 2 corpos de borboleta. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo, desse primeiro teste. Se considere se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação. Então, como eu sempre falo, turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!